Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Evandro Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então já vou pedindo para você deixar aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, taca o dedo nesse quadradinho vermelho que tem aí do lado direito do seu vídeo e vem comigo. Venha ser um sem frescura, ok? Bora pro vídeo. Bom, e tudo começa com o Hitler chegando ao poder na Alemanha. Bom, mas como é que pode o Hitler chegar no poder na Alemanha se ele era austríaco? Ele se alistou aí voluntariamente no exército. Ainda na Primeira Guerra Mundial, o Hitler foi um combatente, chegando a ser condecorado aí por bravura. E olha, quem o condecorou foi justamente o comandante judeu. Após a Primeira Guerra Mundial, o Adolf Hitler se aliou a um partido, vindo se filiar a esse partido chamado Partido Trabalhista Alemão, vindo se tornar em pouco tempo, em menos de 2 anos, o líder maior deste partido. E o Hitler achou naquele partido um campo fértil para colocar em prática as suas ideias. Era bastante também contra diversos povos. Bom, o Hitler tinha ideias bastante nacionalistas, pregava aí o não cumprimento do Tratado de Versalhes, não gostava de ver a Alemanha daquela forma envergonhada, assim como ela saiu da Primeira Guerra Mundial. Creio que todos devem se lembrar. Tinha um projeto voltado para a unificação de todo o povo alemão em uma só raça, a raça ariana. Então, com essas ideias mirabolantes, nacionalistas, empreendedora aí no caso, tirar a Alemanha do caos onde ela se encontrava, o Hitler em pouco tempo ele veio conquistar a simpatia de diversas pessoas na Alemanha e também do seu partido, vindo aí rapidamente a assumir grande destaque aí dentro do território alemão. Dessa forma o Hitler veio angariar bastante seguidores para o seu partido e também muitos patrocinadores, empresários que queriam ver a Alemanha sair daquela situação. Todos devem se lembrar daquelas regras do Tratado de Versalhes, onde ela teve que indenizar todos os envolvidos da guerra e também teve diversos territórios conquistados, retomados, entregue aos seus antigos donos. Dessa forma a Alemanha estava totalmente destruída e era contra isso que Hitler estava lutando agora. Em 1932, Hitler concorre à presidência da Alemanha e perde essa eleição. E o vencedor daquela eleição, o Marechal Hindenburg, ele não consegue administrar, não consegue fazer aí um bom governo e no seu primeiro ano de governo e convoca o Hitler para o cargo de chanceler. O Hitler rapidamente chega, assume o poder e começa aos pouquinhos ali tomando o poder devagarinho. E quando menos se espera, o Hitler já tomou conta total aí do poder da Alemanha e agora é ele quem manda na Alemanha, é ele quem dá as cartas. Começa a implementar grandiosamente na indústria, principalmente na indústria bélica, na produção de armas. Começa aí a colocar em prática as ideias de um geógrafo muito conhecido, geógrafo alemão chamado Franz Ratzel, que propunha a ideia aí do espaço vital. Segundo ele, a Alemanha estava crescendo demais aí em população e estaria fadada ao fracasso, já que não haveria espaço para acomodar todo o povo alemão e também não haveria espaço para a produção de alimentos. Dessa forma, Hitler se apodera dessa ideia e começa a colocar em prática o expansionismo alemão. Começa aí as ideias de tomar o espaço que tem aí ao seu redor, já que Inglaterra e França já havia tomado diversos países ali na África e na Ásia. Não haveria espaço para Hitler aumentar aí o território da Alemanha, a não ser abocanhar fatias ou países ali ao seu redor. Hitler chegou ao poder em 1933. A Revolução Russa já tinha ocorrido nessa época e quem dava as cartas por lá, naquelas quebradas agora, era a União Soviética.
Com uma ideologia totalmente socialista, a União Soviética era tão grande que assustava os capitalistas. Porém, o Hitler, aos pouquinhos, devagarinho, ali bem na surdina, por baixo dos panos, foi levantando a Alemanha, foi arrumando a casa, foi construindo aí armas, foi melhorando o seu exército, foi ali arrumando, colocando em ordem as suas forças armadas. E tinha que ter tomado conta aí para que a Alemanha não se levantasse belicamente, teria sido Inglaterra e França. Mas tem um porém aí, galera, é o seguinte: a União Soviética é enorme, gigante, socialista, vinha contra os interesses capitalistas e só tinha um maluco aí capaz de deter a União Soviética, deter os projetos soviéticos de também expandir as suas ideias socialistas pelo mundo: Adolf Hitler. E a Inglaterra e França sabia disso, mas como Hitler ia, um maluco, ia chegar e peitar aí a União Soviética, desarmado, sem exército, totalmente falido? Então esses dois não viram outra saída a não ser fazer vistas grossas, enquanto o Adolfinho seguia ali, né, devagarinho, tal, bem na maciota, ele seguia se armando. Mas a Alemanha foi longe demais. Hitler se levantou de uma forma grandiosa, astuciamente. Hitler chega e propõe um acordo aos soviéticos, um acordo de não agressão no caso de uma futura guerra, e ainda propõe a divisão da Polônia, que era a menina dos olhos aí de Adolf Hitler. Acontece o seguinte, que a França e a Inglaterra não imaginava, não pensava jamais aí que o Hitler ia assustadoramente ia colocar a Alemanha nos trilhos. Agora a União Soviética, Hitler vai lá e propõe um acordo também com a União Soviética, acordo de não agressão, a divisão da Polônia. Hitler não tinha engolido aquela ideia de ter de devolver o porto de Danzig para a Polônia, e era por ali que Hitler pretendia retomar todo o território perdido. Hitler era maluco, mas não era burro. É claro que o cara não estava sozinho. Dessa vez ele fez acordos também com Itália e o Japão, né? O Japão tinha ideias também expansionistas, já que o Japão tinha ali espaços para se expandir em diversos lugares ali pela Ásia, na Ásia, várias ilhas do Pacífico. O Japão estava de olho e queria abocanhar ali pedaços desses países, dessas ilhas. Já a Itália, com um governo bastante fascista aí nas mãos de Mussolini, agora pretendia também aumentar o seu território, as suas áreas de influência, e de acordo com as ideias de Hitler, sobraria ali uma beiradinha para a Itália. Desta forma a Itália chegando também aí nesta guerra. O acordo entre os três garantia proteção em caso de ataque a um dos parceiros. Já estamos em 1938. Hitler chega e pá, vai lá e toma a Áustria para o seu poder, anexa a Áustria ao seu território. Aí mais adiante ele vai lá e pá, Tchecoslováquia, vai lá e invade 20% da Tchecoslováquia e toma, anexa aí o Sudeto. Inglaterra e França, não gostando muito dessa atitude do Hitler, chega na conferência de Munique e coloca o ultimato para o Hitler. Chega para o Adolf e fala: aí é o seguinte, parceiro, para com essa ideia de ficar invadindo tudo aqui, porque senão um bicho vai pegar para o seu lado. E o que o Hitler fez? Nem deu bola. No próximo ano, 1939, o Hitler foi lá e pá, invade toda a Tchecoslováquia e anexa também a Tchecoslováquia ao território alemão. E não deu outra. Inglaterra e França chega e declara guerra à Alemanha. 1939. Vai começar a Segunda Guerra Mundial. Prepare-se que o bicho vai pegar agora. E mais que depressa, Hitler chega e coloca em prática o seu plano mirabolante. Ele tinha aí umas ideias muito loucas. Chegava e pá, tomava rapidamente o território onde ele gostaria de conquistar. Chegava e não dava chance para o adversário, ia com força total mesmo. Dessa forma ele invadiu em menos de 2 meses
a Polônia e a França, chegando a dominar quase todo o território francês, assumiu Paris. Então essa guerra, esse estilo de guerra levou um nome. Foi chamado de Guerra Relâmpago, porque ele chegava, dominava, abria espaço mesmo para que as tropas alemãs entrassem e massacrassem aí o inimigo, não dando nenhuma chance para o adversário. Mas a casa do Adolfinho vai começar a cair agora, porque o cara cresceu os olhos onde não devia. Lembre-se que ele tinha um acordo de não agressão com a União Soviética. Pois é, ele vai ramelar, ele vai dar uma de traíra e vai trair aí os soviéticos e vai invadir a União Soviética. É aí que a casa dele começa a cair. E ao mesmo tempo ele também vai invadir a Inglaterra. O cara tava demais, galera. Ele tava muito confiante. Lembre-se, autoconfiança demais pode derrubar. Zoião também pode derrubar. E foi isso que fez com que a casa do Adolfinho caísse. Isso aconteceu em 1941, o mesmo ano que do outro lado, na pontinha do mapa, quase caindo lá do mapa, o Japão resolve partir para as cabeças e chega e ataca a ilha de Pearl Harbor, levando aí os Estados Unidos a ficar injuriado, mordidão mesmo com os japoneses. Bom, desta forma nós teremos agora a União Soviética na guerra e do outro lado vindo quem? Os americanos, galera. Se prepara porque a parada vai acabar, porque não vai ter pra ninguém, porque os americanos vão chegar chegando. Bom, ocorre também que a Inglaterra fez uma coisa inédita até agora. A Alemanha só estava atacando, atacando e não sofria um arranhão, não quebrava uma unha, não perdia um fio de cabelo, pois a Alemanha será agredida, será atacada agora, porque a Inglaterra vai com seus aviões, os seus aviões aí de guerra, vai chegar e detonar a Alemanha. Bom, a Alemanha nunca tinha sido atacada, mas os caras vão pra cima assim mesmo, porque eles são sangue nos olhos. A parada começa a ficar sinistra agora, porque os americanos que estavam aí só na logística, ajudando os parceiros aí capitalistas, Inglaterra e França, ajudava na logística com alimentos, com armamento e etc. Agora vai entrar para valer. Vai entrar para valer na guerra também com soldados, porque o seu território, a ilha de Pearl Harbor, foi atacada pelos japoneses. Te prepara aí já, para que o bicho vai pegar pro seu lado. E agora a guerra já está se desenrolando e nós temos aí dois grupos divididos claramente. De um lado a Tríplice Entente com Alemanha, Itália e Japão, e do outro os aliados com Estados Unidos, França, Inglaterra e também a União Soviética. Estamos agora em 1943 e os alemães vão sofrer aí a sua primeira baixa nesta guerra. Bom, a Itália vai ramelar, de novo a Itália vai ramelar e vai trair os alemães aí assinando uma carta de desistência da guerra. E com isso a Tríplice Entente vai perder um parceiro, ok? Então fica de olho porque a Itália ramelou de novo. Fiquem atentos porque vai rolar agora o dia D. Os aliados vão desembarcar aí em 1944 na Normandia pela França e vão libertar a França das garras dos alemães. O Adolfinho vai perder mais uma, porque desta forma a França será libertada pelas tropas dos aliados e os alemães começam a sofrer diversas frentes aí de ataque, porque de um lado vem os aliados e do outro lado vem a União Soviética. Bom, a guerra começa a chegar ao fim e agora nós temos uma outra corrida. A situação não é mais agora derrotar a Alemanha, porque a derrota da Alemanha já estava dada como certa. O negócio agora começa a ficar sinistro, porque começa a pintar aí uma outra corrida. Quem vai chegar e dominar primeiro a capital, Berlim? Porque de um lado nós tínhamos aí um grupo capitalista, mas tínhamos ali um país ali que tinha interesses diferentes, ideologicamente diferentes, a União Soviética. Lembre-se que a União Soviética era totalmente socialista, galera. E a corrida começa até que conseguem chegar ao mesmo tempo e dividir a capital, Berlim, em duas partes, ficando aí de um lado, o lado ocidental,
aí sobre influência capitalista e sobre o domínio de Estados Unidos, Inglaterra e França. E do outro lado, é lógico, o lado oriental, sob domínio da União Soviética e com influências socialistas. Esse fato, a tomada de Berlim, ocorreu em 1945, 2 de maio de 1945. A guerra ali já estava declarada acabada, a Alemanha já havia se rendido, mas os japoneses não. Ah, japonês danado, não queria se render de forma alguma. E os Estados Unidos chegou e deu um ultimato. Aí, japonês, se rende. Tá, mas o japonês, não, não vou me render não. Tá. O que acontece? Os Estados Unidos deu um ultimato ao Japão para que ele viesse se render. Mas os japoneses ignoraram e não se renderam. E os Estados Unidos tinham aí uma carta na manga. Eles tinham um projeto chamado Projeto Manhattan, onde haviam construído uma bomba que nem eles sabiam ainda o poder de destruição dessa bomba. Mas há quem diga que os Estados Unidos queriam mostrar um poder bélico superior ao da União Soviética. Chegou e pá, jogou a bomba na cidade de Hiroshima. E alguns dias depois o Japão ainda não havia se rendido. Aí os Estados Unidos chegou e jogou uma outra bomba daquela, agora muito maior, capacidade de destruição maior ainda, sobre os japoneses. E dessa vez não deu outra, né? O Japão teve que se render. Bom, há quem diga que o poder de destruição dessas duas bombas chegou a 400 quilômetros aí de distância. Imagina só o rastro de destruição que essa bomba causou. Essas duas bombas levaram à morte aí mais de 300 mil japoneses. Foi uma destruição muito gigantesca. Bom, galera, agora a guerra acabou, o Japão se rendeu e aí vai surgir duas novas potências mundiais. O mundo vai ficar aí bipolarizado sobre dois polos. De um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Lembrando que também temos ideologias diferentes. De um lado temos o socialismo e do outro o capitalismo. Bom, com a Europa toda destruída em frangalhos, mais uma vez vai depender de ajuda dos Estados Unidos. Ocorre que é o seguinte, daqui para frente, 1945 adiante, o bicho vai começar a pegar, porque essas duas ideologias vão começar a disputar para ver quem é a melhor. Mas isso já é uma outra história, vai nascer aí a Guerra Fria, e sobre isso temos um vídeo aqui no canal. É só você dar um clique aí, clica aqui que você vai ser direcionado direto para esse vídeo. Bom, como eu disse, isso é uma outra história. Da minha parte é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo.